Quando nós falamos sobre os maiores treinadores e os maiores times da história, vários vêm à nossa mente. Voltando no tempo, temos o Brasil de 70, de Zagallo, a Holanda de 74, de Rinus Michels, o Ajax da década de 70, o Barcelona da década de 92, de Johan Cruyff, o São Paulo de Tele Santana, o Flamengo de Zico. Mais recente, temos o Real Madrid de José Mourinho ou o Liverpool de Jürgen Klopp. E por aí vai. Mas nessa discussão sempre tem um nome que vem à tona: o Barcelona de Pep Guardiola. O time que beirava a perfeição, baseado sempre em posse de bola, pressão alta e que não deixava o adversário jogar. Na verdade, às vezes nem sequer deixava o adversário pensar em algo. Ver o Barcelona naquela época não era apenas algo relacionado a futebol, mas a arte. Era quase teatral observar as movimentações e como os jogadores conseguiam acabar com os rivais com tanta facilidade. Mas afinal, o quão bom foi esse time e por que sempre falamos que Guardiola e seus jogadores revolucionaram o futebol e mudaram o esporte para sempre? É isso que vamos ver hoje. Sejam bem-vindos ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. No vídeo de hoje, vamos entender a revolução de Pep Guardiola no Barcelona e no futebol mundial. Vambora! Bom, antes de falarmos sobre o Barcelona de Guardiola, é preciso entender como o time estava antes da chegada do treinador espanhol. O Barcelona, no começo dos anos 2000, não estava bem, é verdade. O último título do time até a temporada 4 e 5 havia sido na temporada 98-99. Eram 5 anos sem vencer o campeonato espanhol. À época, o grande time do cenário espanhol, como de costume, era o Real Madrid, que montava a primeira geração dos Galácticos. O time merengue foi até Manchester e venceu a briga por Beckham, que também estava sendo procurado pelo Barcelona. O clube catalão, agora sim o seu principal alvo, precisava ir ao mercado e procurar alguém para ser o grande nome do clube. Como vocês já podem imaginar, o escolhido foi Ronaldinho Gaúcho. Apesar de ainda não ser um astro mundial, o bruxo, que na época estava no PSG, já era tratado como um excelente jogador, e a boa participação na Copa de 2002 comprovou isso. Após a chegada de Ronaldinho no Barcelona, tudo muda. O time se desfaz de alguns jogadores, traz outros nomes de peso como Deco e Eto'o e muda completamente de patamar. O time venceu uma Champions League, 2 campeonatos espanhol consecutivos e muito mais. Mas por incrível que pareça, esse não foi o grande momento do time. O clube, após as boas campanhas das primeiras temporadas de Ronaldinho e companhia, não conseguiu se manter no topo e mais uma vez se viu ficando para trás em relação aos times tanto do cenário espanhol quanto do cenário europeu. A falta de conquistas, inclusive, quase custou o cargo do presidente Joan Laporta, que esteve próximo de deixar a posição. No entanto, tudo isso mudou em 2008, quando Guardiola chegou no clube. Uma das primeiras coisas que Pep fez foi se desfazer de algumas peças que, no seu entendimento, não teriam espaço no time e na sua filosofia. Algumas delas foram Ronaldinho Gaúcho, Deco, dos principais personagens do time que venceu a Champions League em 2006. Com a saída de grandes nomes e com dinheiro nos cofres, o Barcelona foi contratar e trouxe nomes de peso como Piqué e Dani Alves, e manteve uma boa base da última temporada com o Eto'o e Henry, por exemplo. Além disso, ainda contou com nomes que surgiram direto da base do Barcelona, como Xavi, Iniesta, Busquets, Pedro e, claro, Lionel Messi. Portanto, o time de Guardiola começava a ter um rosto, com uma base pré-definida e apenas com jogadores que o treinador acreditava que conseguiriam atuar em seu esquema. O resultado não poderia ser outro e o Barcelona, logo em sua primeira temporada, foi histórico. O time venceu todos os 6 títulos que disputou e se tornou o primeiro time a conseguir isso em toda a história do futebol. E entre os títulos, a Champions League, quando bateu o United do Ferguson e do Cristiano Ronaldo na final por 2-0. Mas se você pensa que o domínio era apenas com os times de fora na Champions League, você está muito enganado. O Barcelona detonava os seus rivais na Espanha e no duelo contra o Real Madrid, por exemplo, só perdeu a primeira partida em 2011. Foi nesse período, inclusive, que o Barcelona conseguiu, pela primeira vez em sua história, vencer o rival merengue por 4 jogos consecutivos. Mas afinal, como jogava o Barcelona de Guardiola? O auge do time incontestavelmente foi na temporada 10-11, quando venceu a Champions League pela segunda vez com Pep, também contra o Manchester United de Ferguson, mas dessa vez por 3-1 e já sem o Cristiano Ronaldo. Na temporada temos aquele que é provavelmente o jogo mais emblemático da passagem de Guardiola pelo Barça, o 5-0 no Real Madrid. Naquela oportunidade, o Barcelona entrou num 4-3-3, mas com uma diferença, que já havia sido explorada anteriormente pelo treinador: Messi como falso 9, mesmo com David Villa no time titular. Messi tinha e ainda tem uma capacidade quase única de jogar nas entrelinhas, ou seja, entre a defesa e o meio-campo adversário.
Com isso, o camisa 10 confundia a marcação e tinha muita liberdade. Sem a bola, era um time muito compacto, sempre ocupando os espaços ao redor da bola, com os defensores mais recuados e os atacantes descendo para ajudar na marcação. No entanto, uma característica muito explorada do time sem a bola era a pressão alta. O time do Barcelona era mestre em subir a marcação e acelerar no momento certo para recuperar a posse o quanto antes. Enquanto um jogador fazia a marcação individual no portador da bola, os companheiros fechavam as linhas de passe, obrigando o adversário a dar um chutão. Era um jogo para forçar o erro, já que o Barcelona não precisava ficar dando bote ou fazendo faltas. O time fechava as linhas de passe e induzia o adversário ao passe errado, o que acontecia na maioria das vezes. Com isso, o Barcelona estava sempre um passo à frente. Com a bola, era o famoso tic-tac. O time tinha como característica avançar tocando a bola, mas não de uma forma desorganizada. Muito pelo contrário, o Barça bebeu muito da fonte do Cruyff com a troca de posições. Não era raro ver as trocas curtas de passe e a troca de posição entre os jogadores para confundir a marcação. Uma vez que você tem 3 ou mais jogadores alternando entre si o tempo todo com toques rápidos, o adversário não consegue te parar. E além disso, era um time que invertia muitos lances. Era comum ver o Xavi, por exemplo, receber a bola, levantar a cabeça e tocar para um jogador que estava lá na ponta, dessa forma espaçando o campo. E além disso, era um time muito paciente, e esse é um dos motivos de as pessoas não gostarem tanto de assistir aos times do Guardiola. O Barcelona, por exemplo, era muito frio dentro de campo, e caso precisasse tocar a bola por 10 minutos para chegar até o gol, isso não era o problema, e muitas vezes isso quase acontecia. O estilo de jogo do treinador é muito baseado em encontrar os espaços no momento certo, e o Barcelona fazia muito isso ao tocar a bola e balançar a defesa adversária de um lado para o outro, sempre tentando encontrar uma brecha. Antes de Pepe, havia um modelo a ser seguido, e depois dele tudo mudou. O estilo baseado na posse de bola inspirou outros treinadores e trouxe uma nova cara para o futebol mundial. O estilo de Guardiola trouxe a era mais vitoriosa da história do Barcelona, com a potencialização do possível melhor jogador da história. E sua influência pode ser vista até hoje com diversos clubes no mundo, como Arteta no Arsenal, Kompany no Burnley ou até mesmo o próprio Xavi no Barcelona. O Guardiola é a continuidade do estilo de jogo de Cruyff, que teve o seu auge em 92, quando o Barcelona, que tinha o Guardiola como jogador, venceu a Champions League. O modelo posicional moldou uma geração e, além disso, se provou como um dos mais vencedores da história. Ao todo, sua passagem no Barcelona terminou em 2012, com 247 jogos, 179 vitórias e apenas 21 derrotas. Além disso, marcou 638 gols e tem a melhor média de gols sofridos em sua carreira, com 0,73. No clube catalão, foram 14 títulos e ao todo, na carreira, Guardiola possui 37. Ou seja, nós estamos falando aqui do clube que moldou o século, ou pelo menos boa parte dele, enquanto foi extremamente vencedor e encantador. Depois, quando Pepe foi ao Bayern, transformou a Alemanha em seu parque de diversões, e na Inglaterra nem se fala. Assim como ele fez no Barcelona, é o dono do momento mais vitorioso da história do Manchester City. Mas até que ponto vale revolucionar o jogo? Em 2022, Lilo Dias, auxiliar de Guardiola, deu entrevista ao site The Athletic e deixou claro seu descontentamento com o futebol praticado na Copa do Mundo. Mas o pior, ele disse que se sente culpado como um pai arrependido, pois hoje os times são todos iguais e jogam sempre da mesma maneira. Esse é o tamanho do impacto de Pep Guardiola no futebol. Enquanto uns dizem que amam e que é o estilo mais conceituado do mundo, outros entendem que Pep de certa forma estragou o futebol. E o que eu quero dizer com isso? Até a chegada de Guardiola e seu boom no Barcelona, era comum ver times atuando de diversas formas, com características e, mais importante, identidade. Logo após Pep se consolidar, o que mais vimos foram tentativas de imitar o espanhol. Lógico, a grande maioria falhou. Claro que hoje ainda surgem movimentos para recuperar a alma do futebol e a identidade de certas equipes, como a Argentina de Scaloni, por exemplo, que abandonou a tentativa de emular o estilo europeu em solo sul-americano e venceu a Copa do Mundo de 2022. A verdade é que o futebol mundial se transformou num grande copia e cola do Guardiola, mas nem todos conseguem vencer como o Pep. Nem todos têm Xavi e Iniesta no meio campo para fazer o que o treinador pede. Nem todos têm Messi na melhor fase de sua carreira entregando 90 gols por ano. Não são todos que conseguem. Enquanto continuarmos tentando cegamente esquecer a nossa essência para nos basear apenas no que deu certo em contextos específicos, vai continuar dando errado. Nem todos são Guardiola e nem todos são Barcelona.
Mas e aí, o que você acha do treinador espanhol? Acha bom? Superestimado? O melhor da história? Ou nada disso? Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal e, claro, já deixa as sugestões de próximos vídeos no comentário. A sua participação é muito importante e, pensando nisso, já vai ao ar o nosso clube de membros do Analisando o Jogo, com vídeos antecipados, lives exclusivas semanais e sorteios mensais. Então já ativa as notificações para não perder nada. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.